Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien! Bora lá, meninas! Faz tempo que eu não volto aqui, eu estou meio ocupada e tava com um probleminha no olho. Se vocês me seguem pelo Instagram, vocês sabem, eu mostrei lá, tava com o olho bem vermelho, estourou uma veia, eu tive tipo um AVC do olho. Não, sabe quando estoura uma veia assim, o vasinho? Estourou. Eu acho que foi um cansaço, estresse, essas coisas todas, porque tô meio tumultuada por aqui. E aí agora estourou essa veia no meu olho, ainda tá um pouquinho, mas agora dá pra disfarçar um pouquinho aqui, né? Então bora lá. Como no título do vídeo, eu vou mostrar pra vocês. Algumas meninas no Instagram me pediu em direto lá pra mostrar os livros que eu uso, onde que eu tô aprendendo a fazer modelagem, tudo. Além de cursos que eu tô fazendo online, tô com livros também. Então, vou mostrar alguns livros de costura, né? De como eu aprendi a costurar sozinha, porque eu sou praticamente autodidata, né? Eu aprendo muito fácil as coisas, basta dar uma revisada, lida. Então, eu tenho muita facilidade para aprender as coisas, principalmente essas coisas manuais, de artesanato, de arte, essas coisas, eu aprendo muito fácil mesmo. Então, e eu gosto também, então quando eu me meto a fazer uma coisa, eu me aprofundo bastante nisso, e aí eu consigo fazer, tá bom? Então, se você é mais ou menos parecida comigo, então vamos lá. Vou mostrar esses livros pra vocês, são os livros que eu comprei aqui na França, mas vocês podem encontrar na Amazon, talvez você possa encontrar na Amazon do Brasil, ou sei lá, no Mercado Livre, não sei qual que é o site que vende coisas assim aí. Então, eu vou dar uma pesquisada, se eu achar alguns, eu deixo o link aí pra vocês já, né? E alguns eu acho, não sei se vai ter traduzido, então bora lá! Para vocês terem uma ideia mais ou menos, vocês podem não só comprar o mesmo, mas comprar mais ou menos parecidos. Tem bastante livros na Amazon do Brasil aí, eu vi já, de costura, então são livros que você consegue aprender, se você tem paciência de ler, de aprender, se você consegue aprender assim sozinha, eu acho uma boa solução também. São livros bem ilustrados, então você não precisa ficar ali lendo tudo, mas claro que você vai ter que ler como que se faz, passo a passo, tudo mais, mas são livros bem ilustrados, mostra tudo como se faz, e aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que me oriento na costura, na modelagem também agora, tá bom? Então bora lá! E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like aí, se inscreve no meu Instagram, que eu estou sempre mostrando coisas novas, novidades, não só de costura, como coisas aqui da França, viagens que às vezes eu não mostro no YouTube, porque são vídeos que dá muito trabalho para fazer, e aí é que nem... e não tem tanta visualização assim, então eu não faço muito, tá bom? Então, bora lá! Vem comigo. Agora vamos para os livros técnicos, que são os livros que eu estou estudando padronagens, ou seja, modelagem, não sei como... Aqui se chama padronagem, por isso que eu falo muito padrão. Aí se chama modelagem, eu acho, né? Então aqui são os meus livros técnicos que eu tenho aqui, que eu acho que são livros muito bons, que eu tô aprendendo, tô aprendendo bastante neles, e eu sempre me socorre a hora que eu tenho uma dúvida, eu não tenho que ficar procurando um vídeo, essas coisas, então tem o livro ali na minha frente, e eu já dou uma folheada nele, tiro a minha dúvida do que eu tenho que fazer. Tem esse livro da Teresa Giuleska, Le Padrão de Base sous mesure. Então, é para você fazer os padrões de base, no caso, blusa, né, saia, calça. Então, tem todos os padrões aqui, como você faz uma manga, como você monta. Tem todo o passo a passo, tudo bonitinho aqui, para você tirar as medidas. Eu vou mostrar ali por dentro e eu explico melhor. Esse livro me custou, são livros que custam um pouquinho mais caro. Esse aqui custou 28 euros. É da editora Eirolys. É um livro muito bom, ele é bem resumido, bem bom, bem fácil de aprender. E também a leitura é fácil, mesmo que você tenha um pouco de dificuldade, para quem está iniciando na modelagem, é um livro bem bom de ver. Vou mostrar ele aí para vocês, como que ele é por dentro. Padrão de base. São os padrões de base, né? Padrões de base sous mesure. Então, o livro é bem completo, bem resumido, bem completo. Então tem a base de blusa, a base de calça, a base de saia. Aqui no início eles explicam um pouquinho, né, as técnicas, o que vai ser, como fazer as medidas, as principais medidas que são de vertical e horizontais. Mostra basicamente isso. Colocar o padrão depois para você poder pegar a medida aqui do
da cava, tá vendo? Para fazer a manga. Fala o certo, fala que isso aqui tá errado, isso aqui não pode estar assim, então deveria estar mais assim. Então ele explica tudo aqui, né? Deixa bem explicadinho. Aqui as medidas, como tirar as medidas certas. Aí mostra passo a passo de cada uma, explicando tudinho as medidas, como você tira. Contornos também. Ó, tudo isso aqui é de medida. Depois aqui começa a base de blusa, né? Aí já vai explicando as medidas todas que tem na base de blusa. Como montar o gabarito, né? Se você tem uma talha um pouco maior, como fazer, como montar o top, como colocar as penças, onde vai as penças, por que que vai a pença aqui, por que que vai a pença lá. E aí ela explica tudinho, ó, tá vendo? Aqui eles usam muito essa pença de ombro nos padrões de base. Como usar a régua, né? Aquela com curva francesa. Onde que ela vai. Então, bem completo, eu não vou me alongar muito aqui. Depois mostra também como você fazer o padrão já no tecido de teste, né? Como se fala, um preview, para você não usar. Você tem que fazer primeiro um teste. Então, ó. Basicamente é isso, mostra tudo. Bem técnico o livro, né? Então esse é um livro para você aprender a base de padrão. Segundo livro que eu também comprei para padronagens e cultura é este Le Guide Essentiel de Patrons de Couture. É esse aqui, ó. Esse livro aqui, ele é muito bom. Ele, além dele ensinar um pouco da base, ele não vai te ensinar a base de padrões assim como aquele ali. Ele ensina um pouco de como desenhar e como modificar o padrão de base. Então, tem muito utilização, modificação e criação. Então, você tem o teu padrão de base, ele ensina mais ou menos como modificar para fazer outra coisa. Para fazer um modelo diferente, no caso. Então tem várias técnicas aqui de como modificar uma manga, de como modificar uma blusa, uma saia, uma calça, né? Transformá-la em outra coisa, mais ou menos isso. Então esse livro aqui, ele ajuda muito nisso, né? E ele tem algumas técnicas, inclusive ele tem uns padrões aqui no final, um desenho, que é para você modificar eles. Vou mostrar ele aí para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, tá bom? Então bora ver como que é ele dentro. Então bora ver esse. Esse aqui é o padrão, é o Guide Essencial de Padrão de Cultura, que é utilização e modificações e criações. Então você vai pegar aquele outro livro lá, já vai estar com a base pronta e aqui você vai modificar e vai criar. Então basicamente este livro é para isso. Ele tem um resumo aqui de tudo, né? Também aqui vai mostrar todas as coisas que você usa na costura, né? Para que serve cada coisa. Tesouras, tudo. Metro, máquina, fala de máquina de costura, fala um pouquinho de tudo aqui. Um resumo. Um pouquinho de tecido também, vai falar de um pouco de tecido. Né? Cada tecido. E aqui as morfologias do corpo de cada pessoa, né? Aqui é uma tabela de medidas, aí tem a tabela base de 38 e eu coloquei a minha aqui do lado. Aqui também como tirar as medidas, tudo, tanto de criança. Quando você compra uma revista que tem já o molde dentro, como você vai ler esse molde. Quando você abaixa pela internet em PDF, como você monta, também eles ensinam no formato A4. É a tabela de imagem. Ele é bem técnico também, ele é mais técnico esse aqui. Aqui você não vai aprender a montar a base, aqui você vai aprender a modificar. Então tem bastante coisa desse tipo aqui. Também algumas dicas de costura. Então aqui tem, ó, modificar o padrão, como modificar, né? Aí você vai pegar o padrão já pronto, mesmo de revista, às vezes você quer modificar, fazer alguma coisa diferente, uma medida que não tá batendo pra tua, e você vai lá e modifica.
Então tem como fazer isso também. Que a gente compra às vezes padrão e aí não fica muito bom, né? Pro nosso corpo. Que é a maioria das vezes. Ó, criar um padrão. Mas aqui é criar padrão a partir do padrão de base, tá? Então tem isso aqui. Então é mais ou menos isso, ó. Todas as coisas para você modificar e criar. Tudo isso. Saia também, como modificar uma saia, como desenhar uma saia. E aqui tem os padrões de base que eles pegam, que eles te dão, para você praticamente estudar em cima deles. Então você pode pegar eles aqui, eles estão numa escala menor, né? Eles estão numa escala menor para você só pegar e para você poder modificar. Então você desenha daqui e faz as modificações que estão aqui. Então basicamente isso. Ó. Tem várias técnicas aqui de como cortar, como juntar, como costurar. Então é isso. Esse livro é basicamente para isso. Você já tem um padrão, você já entende de padronagem, você vem aqui e vai entender como utilizar esse padrão e como modificar e criar um outro. Para isso que serve. Esse livro aqui eu comprei faz pouco tempo, é um livro super pesado. Ele foi o livro mais caro que eu comprei, ele custou R$ 39,50, quase 40 euros, então é um livro muito bom, ele é um livro bem técnico. É um livro que ele é da Smood. A Smood é uma escola internacional de moda em Paris. É uma das primeiras escolas de moda que tem aqui da França. E eles usam este livro aqui para estudar. Tem o volume 1, volume 2, volume 3, tem vários volumes. Eu tô no volume 2. Eu peguei o volume 2 porque são de vestimentos feminino, né? Então, ele aprende tudo. Ele te dá todas as medidas de padrão, né? Em todas as línguas, em todas as nacionalidades. Ele ensina a base do padrão, como montar, todas as técnicas. Ele é muito técnico, esse livro, ele é muito bom, tá? Esse aqui se chama Devenir Modelista. Devenir Modelista se diz se tornar uma modelista, um expert em moda, mais ou menos isso, tá? Então, ele é um livro muito bom, ele é em duas línguas aqui. Aqui ele tá em inglês e em francês, então todas as explicações, quando eu abrir ele para vocês, eu vou mostrar que ele tá uma explicação tanto em francês como em inglês. Então eu não sei se vai ter um livro desse em português, mas vai ter em inglês. Ele é muito fácil de entender, ele não é um livro difícil, mas mesmo sendo um livro muito técnico, e eu notei também que tem algumas coisas diferentes de como padronagem das pessoas que ensinam no Brasil é um pouquinho diferente das padronagens daqui. Então, mas isso eu vou explicar isso mais pra frente quando eu entender melhor o conceito, tá? Mas esse é o livro, é um livro muito bom, é um livro que é uma bíblia, você precisa ter em casa. Tipo, eu preciso ter esse livro, ele me socorre, me ajuda bastante quando eu tô estudando modelagem, né? Então vamos ver ele por dentro. Bom, pro Smood, esse daqui é da escola que eu falei pra vocês, né? A primeira escola de moda francesa. É um livro bem técnico, um livro bom pra quem tá estudando modelagem. Então aqui tem a base de blazer. Deixa eu começar aqui, porque aqui, ó, no início tem todos os materiais também, né, que você precisa. Aqui tem as medidas da Europa, por exemplo. Aí tem todas as medidas da Europa, em francês, em inglês também, tá? Aqui também vai ter em português, aqui tá escrito em português, tá? Vai ter em várias línguas aqui, em italiano, em japonês, tem várias línguas. Então tem toda a tabela de medidas, né? Da França, da Espanha, da Itália, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Então você mais ou menos se orienta por aqui. Tem bem completo, tipo de manequins, né? Aqui fala as calças, né? Base de calça, como montar as calças, como fazer as padronagens dos calças. Bem completo, mas muito completo mesmo, bem resumido. Explica o passo a passo e como você vai montando. São vários tipos de calça, não é uma calça base só.
São vários tipos de calça que eles ensinam aqui. Pantalônio, essa aqui mais aberta, aquela mais fechada, tem uma mais esportiva. Tem essa aqui que é mais social, no caso, né? Com coisa. Então tem vários tipos de calça. Calça jeans, tudo. Tudo que é de calça tá ali. Base do manequim. Ó. Base de blusa. Então tem tudo isso. Blazer. Então é um livro muito, muito completo. Eu não vou ficar aqui esmiuçando ele todinho, porque é muita coisa. Então, ó, ensina tudo, como fazer o colarinho da blusa, mangas, tudo. Ó, o blazer, como montar esse blazer. Como fazer vários tipos de mangas. Então tem várias coisas aqui, que é bem interessante. Vários tipos de bolsos também, né? E como os bolsos que você coloca, mas não tem como costurar. Aqui é só quais são eles, para você fazer o padrão. Então esse é o livro da Smooth. Ele é bem completo, bem bom esse livro. É um livro que vale a pena ter na biblioteca de costura. E por fim, eu tenho esse livro aqui, que já faz um tempo, foi um dos primeiros livros que eu comprei, foi este livro aqui. É um livro que se chama La Base de la Couture, à la Couture Machine, ou seja, ele vai... ele me custou, deixa eu ver se ainda tem um preço aqui, mas eu acho que eu não tenho mais. Espera um pouco. Não lembro quanto ele custou, eu vou ver aí, se eu achar eu ponho aí pra vocês. Ele mostra todas as técnicas de costura, de acabamento de costura. Mostra também um pouco, né, de como fazer repassagem. Ele mostra todas as técnicas de costura. Então, é um livro que lá você aprende a montar, a cortar, a desenhar, e aqui você aprende a costurar. Ou seja, fazer uma costura limpa, um acabamento limpo, né? Ele vai ensinar todas as técnicas de costura nesse livro aqui, tá? Então eu vou mostrar aí pra vocês verem como que é, tá bom? E esse aqui que é o livro que eu acho que tem que ter, porque é um livro que me ajuda bastante na costura, que é a Base de la Couture, da Couture Machine. Então é um dos primeiros livros que eu tive, né, como eu falei. Então aqui mostra tudo como você costurar, que você já tem que saber que é para costurar. Então tem todos os acessórios também de início, como você passa também, ele te ensina como passar, técnica de passar. Então tem todos os coisas aqui que você usa para passar, qual o grau de temperatura para cada tecido, mostra umas coisas. Toda a técnica de passar, como passar uma coisa, como... Desse aqui são alguns materiais de costura, técnica da máquina, como fazer as costuras, alguns tipos de tecido, isso aí, como colocar o alfinete, não pode ser assim, mas tem que ser assim, né? Que aí segura mais o tecido, costura a mão. Como fazer o nozinho da linha na agulha, que é tudo costura à mão. E costura a máquina, também ensina alguns pés, eles te dão dicas da costura. Técnicas de como fazer este acabamento ficar bom. Tá vendo o cantinho para não ficar soltando, como cortar, como deixar tudo certinho, a costura limpa. Então são várias técnicas aqui de costura, né, de acabamento, mas como costurar em tecido com coisa redonda assim, arredondado. Ó, como colocar os coisinhos nos cantos, tipo de costuras que tem, como fazer um acabamento, né? Esse tipo de acabamento com zigue-zague, com coisa, com tudo. Tem vários tipos, com overlock, costura inglesa, vários tipos de bordas. Eu sempre dou uma olhada aqui, como fazer um viés, acabamento com viés, ó. Então são
várias técnicas de costura neste livro, tá? Que é esse aqui. Então esses são os meus livros que eu aprendi, como eu aprendi a costurar, né? Porque muita gente fala, nossa, mas você aprendeu muito rápido a costurar. É porque eu me empenho bastante. Costura é uma coisa que você tem que estar sempre aprendendo, você está sempre aprendendo, não tem como. Acho que mesmo as pessoas que já costuram há muito tempo, tá sempre aprendendo alguma coisa nova, uma técnica nova. Quanto mais você costura, quanto mais você tá lá em cima, mais você aprende. Então, se você tá querendo entrar ou se você já tá dentro aí, já é iniciante, eu acho que você tem que ter um apoio não só em livros, né, como em cursos, renovar cursos também. Eu acho que é bom fazer sempre cursos diferentes, porque você pega um pouquinho da técnica de cada um, mas depois se transformar na tua. Ter sempre o apoio dos livros. Eu acho que os livros ajudam bastante, pra mim ao menos, ajuda bastante. Eu sempre, quando eu tenho dúvida, eu vou lá e dou uma folheada pra ver se tá certo ou se tá errado. Às vezes eu vejo, às vezes eu me empolgo, aí eu faço na intuição, quando eu vou ver, falei, pô, eu errei alguma coisa, eu vou ver no livro, realmente eu errei alguma coisa, e aí eu conserto, né? Então é melhor não fazer antes, então dá uma olhada no livro antes, e vai lá e faz, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Espero vocês no próximo vídeo, tá bom? E um beijo pra vocês. Bom final de semana.